o segredo transformador descoberto no livro que ela nunca conseguiu terminar. Maria caminhava pela praia, sua mente perdida em pensamentos enquanto os raios do sol refletiam nas ondas. A cidade, que deveria ser um paraíso à beira-mar, se tornara uma prisão invisível. Sempre a mesma rotina: acordar, trabalhar em uma loja de souvenirs, voltar para casa e, no fundo do armário, um livro enigmático que nunca conseguiu terminar. As páginas estavam repletas de mistérios sobre a vida e o amor, mas algo sempre a impedia de prosseguir. Era um livro velho, como uma capa desgastada por quem sabe quantas histórias. Cada vez que Maria o abria, uma onda de curiosidade a envolvia, mas logo a dúvida a paralisava. O medo do desconhecido, o medo de talvez descobrir algo que não queria saber. Ele parecia sangrar expectativa e terror, como se suas páginas estivessem esperando, ansiosas, por alguém que as despertasse da letargia. Foi nesse dia ensolarado que ela encontrou o velhinho. Ele estava. Era um homem que parecia ter saído de um conto de fadas, cabelo branquíssimo, olhos que brilhavam como se conhecessem todos os segredos do mundo. Maria hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Sem perceber, começou a ouvi-lo. Olhando para essas conchas, começou ele, com a voz suave, posso ver as histórias de toda uma vida, cada uma com o seu brilho, suas crostas, suas marcas, e cada uma única. Ele moldava as conchas na mão como um artista com sua obra. Você sabia que todas têm algo em comum: a beleza das imperfeições. As marcas do tempo falam de experiências. E o que a vida realmente é senão isso? Uma coleção de momentos preciosos. As palavras do velhinho penetraram em Maria como se fossem um feitiço. Ela o ouvia e, por um instante, as ondas do mar pareciam sussurrar um hino de esperança. Ele compartilhou histórias de aventuras, amores perdidos e reencontrados, e pequenos milagres que a vida lhe proporcionou. Cada relato fazia seu coração pulsar mais rápido. Cada sorriso e suspiro pareciam moldar um novo caminho para sua alma. E assim, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Maria começou a refletir sobre suas próprias escolhas. Ela percebeu que vivia aprisionada em um ciclo de medos e inseguranças. O velho estava certo. A vida não era feita de certezas, mas de escolhas corajosas. Com um impulso inesperado, ela decidiu que voltaria para casa e abriria aquele livro. Quando finalmente sentou-se com o livro em mãos, algo se transformou em seu interior. As pequenas mudanças começaram a trazer novos significados. O café da manhã tornou-se um ritual sagrado. Cada passo na areia parecia guiá-la mais. E ao se conectar com as pessoas ao redor, descobriu que o mistério que tanto procurava estava em sua capacidade de ouvir e acolher. Mas ainda havia uma sombra, o antigo medo que a paralisava. Como enfrentar isso? O que mais o velho sabia que poderia ajudá-la a se libertar de suas limitações? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Maria finalmente decidiu abrir aquele livro, seu coração estava acelerado. As palavras dançavam nas páginas, mas cada linha também trazia um peso que parecia esmagá-la. O medo ainda a seguia como uma sombra persistente. E se eu não for capaz? Pensou, enquanto suas mãos tremiam levemente ao folhear as páginas. Então,
Um barulho distante chamou sua atenção. Era como um grito, um lamento que ecoava pela praia. Maria levantou a cabeça, seu estômago apertando. Mais à frente, um grupo de pessoas se aglomerava em torno de algo. O sol já se escondia no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Apressou-se até lá, seu coração batendo forte, e quando chegou, o que viu a deixou em choque. O velho que ela tinha conhecido momentos antes estava ali, no centro da atenção. Ele estava caído, sua mão estendida, uma concha brilhante em sua palma. Mas não era qualquer concha, era uma concha negra, tão profunda que parecia absorver a luz ao redor. O que aconteceu? Alguém gritou, mas Marie não conseguia tirar os olhos do velho. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, normalmente cheios de vida, agora pareciam perdidos. Uma mulher se agachou ao lado dele, tentando reanimá-lo. Maria sentiu o medo crescer, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ela nem percebeu que estava se aproximando, um passo após o outro, até que alguém a segurou pelo braço. Era um jovem com expressão apreensiva. "Ele não responde!" exclamou, sua voz trêmula. E então, como se o próprio universo tivesse decidido revelar um segredo devastador, o velho finalmente despertou. Ele olhou para Maria com um reconhecimento que a fez gelar. "Maria." Sua voz era um sussurro, mas carregava uma carga pesada. "O que você faz aqui?" O tempo pareceu parar. A baía em Hawaiana estava linda, mas as palavras do velho cortaram a tranquilidade como uma faca. Algo dentro dela se contorceu. O velho não era apenas um sábio solitário. Havia uma conexão que ela não compreendia. Você sabe quem eu sou?" Maria perguntou, o coração disparando. Ele assentiu lentamente, a expressão de dor em seu rosto se misturando a uma tristeza profunda. "Você precisa saber. Há algo que não te contei. O livro que não conseguiu terminar não é apenas uma história. É sua história. Você está presa em um ciclo que não compreende." O coração de Maria afundou. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. O velho se esforçou para se levantar, mas seus olhos estavam fixos na concha negra. "Cada escolha que você faz", continuou com voz fraca. "Eu não pude contar a verdade antes." A multidão estava em silêncio, inquieta. A tensão no ar era palpável. Maria se viu cercada por olhares curiosos, mas o olhar do velho era o único que importava. "O que você está dizendo? O que está acontecendo?" Maria conseguiu pedir, sua voz tão baixa quanto um sussurro. Ele respirou fundo, seus olhos agora lamentando o que não poderia mudar. "A concha, quem a possui, possui o poder de moldar realidades, mas também carrega um peso. Você tem que decidir. Aceitar ou rejeitar não é apenas sobre você, Maria. E se você dissesse que já souberam de outras vidas, há segredos escondidos que abrangem gerações. Você pode quebrar o ciclo ou se prender nele para sempre." As palavras dele ecoavam, enquanto cada pessoa ao redor parecia esperar, a inquietação crescente. E antes que ela pudesse processar tudo, um grito cortou o ar, e a concha negra deslizou de sua mão, rolando como se tivesse vida própria, indo parar em uma fenda na areia. "Não!" Maria gritou, mas era tarde demais. O mar começou a se agitar, as ondas subindo, como se estivessem respondendo à queda do objeto que carregava tanto poder. O céu ecoou com um relâmpago, e a tempestuosa mudança deixou sua... E no fundo, Maria sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando. O mar se agitou e Maria sentiu seu coração parar. A concha negra, que antes parecia inofensiva, agora exalava uma força sinistra. As ondas espumavam como se quisessem engolir tudo ao redor. O velho, fraco e debilitado, mal conseguiu levantar a cabeça, mas seu olhar se fixava em Maria com uma urgência desesperada.
Você precisa correr, ele gritou, embora suas palavras estivessem quase ofegantes. Maria hesitou, mas o instinto de preservação a puxou. O que poderia acontecer se a concha caísse na água? Com um impulso, ela se virou para correr em direção à fenda na areia, seus pés quase se afundando no solo macio e quente. Mas antes que pudesse percorrer a distância, a maré subiu violentamente. Os olhares da multidão de pessoas que se amontoavam atrás dela eram de puro horror. Maria! O velho gritou de novo, e algo em sua voz fez Maria parar. Então, tudo pareceu acontecer em câmera lenta. A concha negra começou a brilhar intensamente e uma onda gigantesca se formou no horizonte, veloz como um relâmpago. Ela girou, e o que viu a fez congelar. Não mais que alguns passos atrás dela, um rosto conhecido a observava. É a Ana, sua melhor amiga de infância, que havia desaparecido misteriosamente há anos. Ana estava ali. Um sorriso enigmático e olhos que brilhavam em uma cor que Maria nunca tinha visto antes. Havia uma aura ao seu redor, uma espécie de luminosidade que a tornava quase etérea. Mas o que mais a impactou foi o fato de que Ana a olhava com uma mistura de amor e dor, como se estivesse dividida entre dois mundos. "O que você está fazendo aqui?" Maria perguntou atônita, sua voz falhando no ar salgado. Ana não respondeu, mas sua expressão falou. Algo estava errado. A concha continuava a brilhar, e Maria podia ouvir murmúrios na multidão. O velho se esforçou mais uma vez para se levantar, mas caiu. O eco de seu pedido parecia reverberar por toda a praia. "Você não sabe a verdade, Maria!" ele gritou, sua voz um misto de desespero e urgência. "A concha, ela é o portal. O que você fizer agora vai determinar o futuro de todos nós." E então, em um golpe elétrico, Ana estendeu as mãos e, sem aviso, a concha voou delas. Como se tivesse ganhado vida própria. Diante da multidão atônita, ela se transformou, o brilho se expandindo, criando um vórtex de luz que iluminou a praia em um espetáculo assustador. Maria sentiu uma onda de calor e uma conexão profunda a envolveu. "O que você esconde de mim, Ana?" Maria perguntou, a angústia se apoderando dela. "Eu sou parte disso, Maria." Ana respondeu, sua voz agora um eco de emoção. "O que você acha que aconteceu comigo? Essa concha não é uma simples relíquia. Ela nos une mais do que você imagina. E você tem o poder de mudar tudo." Não havia mais tempo. A agitação do mar crescia, e Maria percebeu que não estava apenas presa entre a realidade e suas memórias. Ali, diante dela, estavam as peças de um quebra-cabeça que nunca soube que existia. O velho, Ana, a concha. Tudo estava conectado. Então, sem pensar, Maria deu um passo à frente, decidida a tomar uma atitude. Com um grito que ecoou no vazio da praia, ela se lançou em direção ao vórtex de luz. Suas mãos se estendendo em direção à concha. Era um chamado, uma conexão, uma busca por respostas. Mas o que aconteceu a seguir a deixou sem ar. Um ruído ensurdecedor ressoou e tudo escureceu. Uma onda de energia a envolveu e ela gritou sem saber o que estava prestes a se revelar. Quando a luz se espalhou de novo, tudo parecia diferente. As pessoas, as ondas, a própria praia. Nada estava como antes. A hora da verdade tinha chegado, e aquela jornada estava apenas começando, cheia de segredos e reviravoltas. O que Maria realmente descobriria ao se deparar com o reflexo distorcido de sua própria vida? O caos havia começado, e nenhuma certeza o brilho do vórtex a envolveu, e por um instante Maria sentiu-se leve, como se estivesse flutuando.
Mas a sensação durou pouco. Com um estalo, tudo se desfez em uma explosão de luz e ela foi lançada ao chão com força, como se tivesse sido arremessada de um barco em tempestade. O universo parecia girar ao seu redor. Quando ela finalmente abriu os olhos, a praia havia mudado. O céu, antes alaranjado, agora estava cheio de nuvens sombrias, como se um peso tivesse se instalado. Maria se levantou lentamente, um nó na garganta. O velho estava ao seu lado, mas seu semblante estava angustiado. O olhar que trocavam carregava uma ligação profunda, mas agora também estava cheio de um medo palpável. O que aconteceu? A voz de Maria tremia, ecoando o pânico no ar. Havia uma estranha sensação de que algo estava prestes a se revelar. Ana ainda estava ali, mas algo estava diferente. A luz que a rodeava agora parecia mais sombria, quase opressiva. Sua expressão, que antes irradiava calor, agora parecia quase predatória. Maria sentiu um arrepio na espinha. Ana deu um passo à frente e o tempo parecia parar. O brilho da concha negra estava diminuindo, mas ainda assim, sua aura era absorvente. Maria sentiu uma pressão em seu peito. Algo estava prestes a ser revelado. Você não pode ficar aqui, Maria. A voz de Ana era firme, mas havia um eco de desespero. O que você fez pode mudar tudo. A multidão agora estava em silêncio absoluto, os rostos voltados para elas. Os murmúrios contidos revelavam que a tensão era palpável. Maria olhou para o velho. Suas mãos ainda tremiam. Como? Como isso é possível? O coração dela acelerava, doía. Ana respirou fundo, parecendo hesitante. Não é apenas uma questão de mágica, Maria. É sobre nós, sobre quem somos. A concha não só conecta vidas, mas também revela verdades inexploradas. Você precisa entender que... E então, a revelação cortou o ar como um raio. Arthur! Maria gritou de repente, voltando-se para o velho. Arthur, quem é Ana realmente? Os olhos do velho se abriram em choque. Maria, você precisa ouvir. Mas antes que ele pudesse continuar, Ana gritou. Não! Uma onda de energia brotou dela. Uma força quase física, empurrando todos ao redor para trás. Os rostos atordoados de admiradores se transformaram em expressões de pânico. Maria percebeu que Ana não estava apenas protegendo um segredo. Ela estava pronta para desmantelar tudo. As palavras de Arthur ecoaram em sua mente, e a conexão se fez clara. Ana não era apenas uma amiga. Ela era parte de algo muito maior, algo que Maria havia perdido de vista. A revelação de que elas estavam ligadas mais do que imaginava a atingiu como uma bomba. Você é minha irmã, não é? Maria sussurrou, a verdade a fazendo tremer. Ana hesitou, uma sombra cruzando seu rosto. A multidão estava em suspense, mas a resposta nunca chegou. Com um movimento, Ana deslizou a mão na areia, reivindicando a concha novamente, e quando ela a ergueu, um vórtice de energia explodiu. O que você está fazendo? Maria gritou, tentando alcançá-la. Estou salvando você! Ana respondeu com desespero, enquanto a luz ofuscante transformava a realidade ao seu redor. Arthur lutou para se levantar, mas as ondas do mar rugiram, e a terra sob os pés de Maria começou a tremer. As cores no céu se reviraram. E uma voz profunda ressoou do fundo do mar, como se o próprio oceano estivesse acordando. Os cabelos de Maria se ergueram. A luz da concha agora se espalhava, e a paisagem estava mudando, mas não da maneira que ela esperava. O mar começou a engolir a areia, e em meio ao caos, ela percebeu que Ana não só tinha um poder imenso, mas também um segredo sombrio, e que este poder era perigoso. O que está acontecendo?
O desespero tomou conta de Maria. A areia sob seus pés começou a ceder, e a luz da concha carregava um peso que ninguém sabia como suportar. As ondas se agitaram ainda mais, e uma voz ecoou novamente, como uma promessa e uma maldição. O tempo não é como vocês conhecem. Cada escolha que você fizer agora poderá não ter volta. E o desespero subiu à cabeça de Maria, fazendo seu coração disparar. O ciclo estava prestes a se reverter. E agora, tudo o que ela havia acreditado estava em jogo. Ana olhou para ela uma última vez, e por um momento Maria viu tristeza em seus olhos. Uma despedida, e antes que pudesse reagir, uma onda envolveu tudo, e a escuridão a tomou. Ela estava sem fôlego, sem destino, e as verdades que poderia nunca saber pairavam no ar. E no fundo de seu ser, uma pergunta ardia. Qual era realmente o preço do conhecimento? Maria se viu cercada pela escuridão. O vazio a envolvia, e a sensação de estar perdida foi esmagadora. Sua respiração ficou pesada e seu coração parecia querer saltar do peito. O brilho da concha, que antes a fascinava, agora era um farol de desespero. A tempestade rugindo à sua volta parecia querer engoli-la inteira. Lutando para se recuperar, ela olhou para Ana, que agora parecia um espectro. O rosto da amiga, que antes irradiava luz, estava agora marcado por uma tensão disfarçada de serenidade. Ana ergueu a concha negra e a luz fez sombras dançarem na areia. O olhar de Maria buscou o velho, Arthur, na esperança de encontrar algumas respostas. Mas ele estava se afastando, como se a escuridão o estivesse puxando. Ana, o que você está fazendo? A voz de Maria soou quase suplicante em meio ao caos. Cada palavra carregava um peso que parecia quase físico. Ana hesitou. A concha tremia em suas mãos, enquanto a energia pulsava como um coração ansioso. Eu preciso salvá-la, Maria. As palavras saíram entrecortadas. As lágrimas escorriam por seu rosto. Se não fizer isso, a realidade será destruída. Mas e meus sentimentos? E quem eu sou? Maria gritou, o desespero a consumindo. O mar estava agitadíssimo, e um frio gélido penetrava em seus ossos. Ana olhou para o velho, como se esperasse um sinal. Arthur estava à distância, seus olhos fixos em Maria, misto de dor e apoio. Você não pode entender agora, mas esta não é apenas uma escolha por mim, é por todas nós. Com um movimento brusco, ela atirou a concha para o mar. O impacto foi como um trovão, uma onda gigantesca se ergueu e Maria teve certeza de que o mundo iria acabar. Mas antes que o pior acontecendo, uma luz explodiu do fundo do mar. O brilho da concha parecia se fundir com as ondas e tudo ao redor começou a mudar. Então, de repente, o caos parou. O silvo do vento era o único som, quando, com um estrondo ensurdecedor, um buraco se abriu na areia. Do vórtice, figuras começaram a emergir como fantasmas. Maria piscou, aturdida, tentando entender o que estava acontecendo. E aí, como um relâmpago, ela viu. Eram rostos conhecidos, pessoas que ela pensou terem desaparecido, amigos, familiares, até mesmo aquele colega da escola que havia sumido sem deixar rastros. O coração de Maria disparou. Não, isso não pode estar acontecendo! Gritou, enquanto as figuras se aproximavam. Cada uma carregava um olhar de arrependimento e dor. Você fez isso! Uma mulher, que Maria reconheceu como sua antiga professora, falou com uma voz trêmula. Todas as nossas vidas estão ligadas. Você escolheu abrir a concha e agora precisamos pagar o preço. Arthur a encarou e disse: Maria, a cada escolha que você fez, arrastou outras vidas com você. A concha não é um objeto,
É um portal de realidades. Maria não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ela estava assustada. Quais segredos aqueles rostos tinham? O que realmente estava em jogo? E se tudo que ela acreditou até agora fosse uma ilusão? Você estava presa entre mundos e decidiu nos trazer de volta? Questionou o velho, sua expressão agora mais grave. Todos nós. Mas agora temos que decidir, ficar ou voltar. Ana respirou fundo e teve um olhar aflito, como se o peso daquela escolha estivesse esmagando-a. E a escolha não é apenas sua, Maria. Você será a chave para selar esse destino. Nesse instante, ela percebeu que a verdade era mais aterrorizante do que havia imaginado. As vozes ao redor se tornaram um turbilhão, um eco ressoante. A escolha estava nas mãos dela. E ao ver a dor refletida em cada rosto que estava ali, uma pergunta persistia. O que aconteceria se ela dissesse não? Você precisa decidir agora, Arthur gritou, e a urgência em sua voz fez Maria hesitar. O mar continuava a rolar, a escuridão se aproximava, e com ela a certeza de que o futuro dependia daquela única decisão. Uma parte dela queria se esconder, mas outra parte sabia que precisava agir. No entanto, algo dentro de Maria se despedaçou. As vozes de seus entes queridos soavam como um aviso, mas a conexão entre elas parecia frágil, como se estivessem em uma linha tênue entre a vida e a morte. No seu íntimo, ela percebeu que a escolha mais difícil teria que ser feita. E o caos que se desenrolava à sua frente poderia acabar revelando verdades sombrias. O que eu vou fazer? Sussurrou, sem saber que as consequências de sua decisão podem desatar um destino ainda mais obscuro do que a própria escuridão. Maria sentiu o peso das palavras de Ana ressonarem em seu peito, uma mistura de alívio e pânico. A ideia de ter uma irmã a quem nunca teve acesso a deixava uma conexão profunda. Mas, antes que pudesse absorver isso, a escuridão a empurrou com força. A luz da concha estava diminuindo, mas a tensão no ar aumentava. "O que você fez?" gritou o velho. A urgência em sua voz arrancou Maria da confusão. Mas o sorriso de Ana se desfez em um instante, transformando-se em uma expressão de dor. "Maria, você não entende!" Sua voz tremia. "O que eu fiz por amor." E então, nas profundezas daquela confusão, algo inesperado aconteceu. Um facho de luz irrompeu da concha, mas em vez de iluminar e trazer esperança, a luz se transformou em um brilho sombrio, uma faísca de poder que não parecia natural. Maria ficou paralisada. As figuras ao redor começaram a se diluir e a consciência dela escorregava entre os dedos como areia. Arthur deu um passo à frente, sua expressão revelando um horror indescritível. "Não, Ana, não faça isso." Com um gesto rápido e inesperado, Ana girou a concha em sua mão e a luz se intensificou. O brilho se transformou em um redemoinho tão violento que Maria teve que cobrir os olhos. Quando ela os abriu novamente, a praia havia desaparecido. Estava em um espaço vazio. Sem chão ou céu, apenas uma escuridão que parecia pulsar. "O que está acontecendo?" ela gritou, a voz ecoando nas sombras. Um medo primal tomou conta dela. Os rostos conhecidos que apareceram antes agora estavam ausentes. Um silêncio opressivo a oprimia. Ana surgiu diante dela, mas havia algo diferente em seu olhar. Não era mais a irmã estranha e próxima. Era uma força estranha, um ser desempenhando um papel mais sombrio e desconhecido. "Você queria saber a verdade, não é, Maria? A verdade sobre a concha." A voz de Ana soava distante, quase como uma recordação antiga. "Ela não é mais só um portal, Maria. Ela precisa de uma alma para se fortalecer. E você é a escolhida." "Escolhida? Para quê?" Maria perguntou,
a confusão tomando conta de seu ser. E no instante, um estalo. Ana estendeu as mãos, enquanto sombras dançavam ao redor dela. Uma onda de energia brotou entre elas, e Maria foi empurrada para trás. O gelado da conexão a cortou como uma faca. Tudo que conhecia parecia se desvanecer, e a realidade em que estava enclausurada começou a se desfigurar. Você pensou que podia escapar do seu destino, Ana gritou. Os olhos ardiam com uma intensidade maligna. Esta ligação entre nós não é apenas familiar, é ancestral. O chão começou a tremer e uma visão de dor explodiu em sua mente. As vidas que Ana trouxe de volta não eram só rostos conhecidos, eram sombras do que Maria poderia ter sido. O espectro grotesco da sua vida, das escolhas não feitas e dos caminhos não seguidos. O medo grudou em seu peito, a ideia de que Ana não era a irmã que ela pensou, mas uma entidade que se alimentava de seus medos e dúvidas. Maria lutou, tentando reassumir o controle. Isso não é amor. Você está me usando! Sua voz ressoou com força, desafiando a intensidade do momento. Porém, Ana balançou a cabeça, e o espaço à sua volta girava. O próprio universo parecia vibrar, e então, de repente, um grito rasgou o ar. Maria se virou rapidamente e viu uma das figuras conhecidas, a antiga professora, se projetar da escuridão, o olhar repleto de terror. Ana, não faça isso! Exclamou, mas a sombra de Ana já parecia consumir o que restava da luz. Ela estava se transformando em algo que Maria não poderia compreender. Com um grito, tudo desmoronou ao redor delas. O ciclo se rompeu e Maria se viu sozinha em uma névoa. O preço do conhecimento ecoava em sua mente. O que realmente aconteceria se ela escolhesse explorar essa nova realidade? Onde sua obstinação a levaria? E o que passaria com Ana e com a concha? O vazio sussurrava, prometendo mais mistérios à frente, mas agora Maria percebeu que a batalha estava apenas começando. Maria estava envolta em uma névoa densa, perdida em seus próprios pensamentos, quando Ana ergueu a concha negra. Um silêncio pesado tomou conta do espaço, como se todo o universo estivesse esperando a decisão que mudaria tudo. A familiaridade do rosto de Ana se desfez, e agora era como se ela fosse um eco do que Maria pensava que conhecia. O tempo parecia ter congelado, mas a tensão acelerava tudo ao redor. Você não precisa fazer isso, gritou Maria. Mas Ana estava irredutível, uma força implacável, absorvendo o poder da concha. Então, como se um raio tivesse atingido o ar ao redor delas, uma onda de energia explodiu. Tudo girou. Um redemoinho de luz escura engoliu a cena. Maria sentiu como se fosse puxada para dentro de um abismo, o estômago encolhendo enquanto as cores ao seu redor se desvaneciam. E neste labirinto de escuridão, algo se desconstruiu. E então, uma memória. Mas não era só uma lembrança qualquer. Eram fragmentos de outra vida. Imagens de uma infância não vivida, de risos com um pai que nunca conheceu, de uma mãe que estava à beira da morte. O poder dilacerante da dor a atravessou e, de repente, tudo fez sentido. Eu sou você, gritou Maria sem saber. O que estava acontecendo? Como elas poderiam ser a mesma pessoa? Um eco da sua própria essência viveu além da concha. Memórias distorcidas pareciam dançar diante de seus olhos. Ana não era apenas uma irmã. Ana era um reflexo de sua própria alma, um pedaço dela, uma parte que havia sido rasgada pelo tempo e pela escolha de quem elas se tornaram. Maria se lembrou de quando eram pequenas, brincando na areia, fazendo castelos e sonhando com o futuro. Mas aquela cena logo se desfez, como uma miragem, e agora a realidade se impôs de novo, carregada de tensão.
O que você pensa que está fazendo? Ana, com uma voz cheia de raiva, confrontou Maria. Você não entende o que eu sacrifiquei para estar aqui. Sacrificou? Maria olhou, o coração acelerando. O que você realmente é, Ana? Aparentemente você é tudo e nada. Ana piscou. Os olhos dela brilharam e a escuridão ao redor aumentava. O antigo calor do afeto agora era substituído pelo frio da traição. Maria sentiu o nó se apertar mais forte. E então, em um movimento inexplicável, Ana se virou e a concha brilhante se desfez em 1000 fragmentos, cada pedaço reluzindo como estrelas no manto negro. Um estrondo no céu fez Maria mirar para cima. Cortes de luz formaram uma espécie de portal, e do fundo daquela fenda, uma figura emergiu. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe de Ana, com traços que Maria começou a reconhecer. Ela não estava morta. Ela nunca se foi. A revelação foi como um soco no estômago. Cada sorriso que Maria havia dado a Ana não havia sido para a irmã dela, mas para a mãe que pensava ter perdido. Mãe! Ana gritou, a voz embargada. O desespero a envolvia de tal maneira que Maria não sabia se deveria se sentir aliviada ou chocada. Você destruiu nosso lar, a mulher expressou, saudade misturada com dor. Eu estava presa em um ciclo, e vocês duas, vocês são a chave. Veio uma onda de pensamentos. Maria se lembrou de cada momento, desde o dia em que encontrou aquele livro até o instante em que a concha foi levantada. O que ela havia feito, o que Ana tinha feito. Agora, os laços familiares, antes parecendo ser uma fortaleza, se transformaram em correntes. Enquanto a verdade ante seus olhos se desdobrava, Maria percebeu que o que havia construído até então era uma ilusão. A realidade racional que pensava ter carteado inferiu-se uma brincadeira de sombras. A conexão entre todas elas era infinita e mortal. Era como um círculo vicioso e ela estava no centro. Mais energias começaram a se agitar à sua volta. Com um grito, elas estavam em movimento, como um direto convite à fuga. Maria estava presa, mas não por muito tempo. E naquele instante, a escolha se tornava cada vez mais desesperadora. Qual era a verdade que ainda faltava? E o que viria em seguida? As sombras se moviam, e seu futuro estava em jogo. O que todas ainda iriam descobrir? Maria sentiu o coração acelerar, enquanto a realidade ao seu redor desmoronava. A luz da concha, pulsando como um coração em agonia, parecia querer engolir tudo. Ana, agora envolta em sombras, olhou para a mãe com um desespero que Maria nunca tinha visto. Então, um grito cortou o ar. A mulher que deveria estar perdida agora estava ali, como um eco de esperança e desespero. Mãe! Ana gritou, a voz tremendo com emoções confitantes. Mas com isso, tudo mudou. De repente, a luz da concha se transformou. Não era mais um portal, era uma prisão. Uma onda de energia negra se espalhou, puxando todos ao redor delas. Maria sentiu como se suas raízes estivessem sendo arrancadas. O chão tremia sob seus pés. As figuras conhecidas, esses rostos familiares, começaram a se contorcer, a dor evidente em seus olhos. Maria tentou alcançá-los, mas estava paralisada. E então, para seu horror, Ana se virou para ela, uma nova determinação em seu olhar. Você não entende. Não somos apenas irmãs. Ela apontou para a mãe, que agora tinha uma expressão de inquietação, como se a verdade estivesse prestes a vir à tona. O que você está dizendo? Maria sussurrou, totalmente sem palavras. O que poderia ser mais devastador do que já estavam enfrentando? E Ana disparou a revelação como uma flecha. Nós somos uma. A concha, ela nos liga. Se a abrir, nos separará para sempre. Maria quase caiu ao ouvir isso.
A realidade que conhecia começou a se desmanchar. A concha não era apenas um objeto mágico, era parte delas, o fragmento da alma. E, naquele momento, uma dor imensa inundou seu ser. Sussurros ecoaram ao redor. Eram as vozes dos que haviam partido, prometendo proteger, mas também ameaçando destruir. Você sabia! Maria exclamou, sentindo um torniquete em seu coração. Você sabia e não me contou! Ana hesitou, a sombra de raiva em seu rosto desfazer-se em dor. Eu não queria que você soubesse. A verdade poderia mudar tudo. Antes que Maria pudesse processar isso, a luz da concha perdeu sua intensidade. Ofuscada por uma explosão ensurdecedora, o espaço ao redor delas começou a se contorcer, distorcendo as imagens como um reflexo quebrado. Rapidamente, um vórtice de energia negra se formou, puxando não apenas Ana, mas também a própria mãe, como se a solidão os estivesse consumindo. Então, um pensamento horripilante cruzou a mente de Maria. E se tudo que ela acreditava, tudo que tinha aprendido nas últimas semanas, pudesse ser uma armadilha? Ana, não! Gritou, sua voz carregada de desespero. Mas era tarde demais. O vórtice sugou Ana e suas memórias. No meio daquela tempestade de luz, Maria sentiu o impacto seco, como se um peso tivesse sido removido dela. Em uma fração de segundos, ela viu flashes da vida da mãe, suas esperanças e seus medos. O que era verdadeiro? O que é uma ilusão? E antes que pudesse entender, a mãe desapareceu com uma expressão de dor nos olhos, o eco do grito dela reverberando por toda a paisagem. A última conexão que Maria tinha com sua história foi arrancada, como se um buraco negro a consumisse. Maria caiu de joelhos na areia, o desespero tomando conta. Tudo o que pensava saber se desfez como areia entre os dedos. E no meio da turbulência emocional, uma única verdade emergiu. A concha não era apenas uma porta, era um aviso. E se essa ligação permitisse que Ana controlasse mais do que a própria vida, e se ela tivesse sido o verdadeiro coração sombrio? Em um instante de clareza aterrorizante, Maria percebeu que em um ato de amor, Ana poderia ter destituído o próprio amor. E agora, quem realmente controlava a concha? E o que havia realmente na conexão delas? Apenas amor ou uma sombra mais obscura? Era apenas o começo de um novo pesadelo, e o futuro, agora mais incerto do que nunca, a esperava com um mistério devastador. O que aconteceria quando a verdade finalmente emergisse? Essa dúvida ecoou em sua mente, cortante, enquanto a névoa começava a se dissipar ao seu redor. Maria se viu caída na areia, o coração disparado, e a realidade despedaçada ao seu redor. O brilho da concha havia se apagado, mas a sensação de perda foi instantânea e insuportável. O vazio a cercava, e tudo o que restava eram ecos de vozes e memórias. No fundo, a dor de saber que Ana, sua irmã, havia se envolvido em algo muito maior e mais sombrio do que ela poderia imaginar. Ana não estava mais ali. A conexão que acreditava terem se desfeito, e o peso da tristeza se misturou com um aperto no peito. O olhar da mãe, antes cheio de amor, agora era um reflexo da dor e do arrependimento. E nesse momento, Maria sentiu o suspense ficar palpável. Aquela cena se esvaiu junto à luz. Então, uma onda alta e negra se ergueu do mar, maior do que qualquer outra. A pressão no ar ficou insuportável e um grupo de pessoas que acompanhavam atentamente a cena foi empurrado para trás. Os rostos horrorizados pareciam se contorcer em medo. E entre eles, um jovem, com olhos familiares, olhou para Maria. Lucas, foi tudo que ela conseguiu sussurrar. A presença dele a trouxe uma fração de alívio. Mas algo estava errado. Ele não parecia o mesmo.
O olhar dele estava sombrio e seus lábios se moviam lentamente, como se dissesse algo, mas o mar rugia e nenhum som era audível. Maria se colocou de pé, tentando entender o que ele estava fazendo ali. Como ele poderia ter chegado até aquele lugar diante daquela tempestade íntima? Antes que pudesse perguntar, Omar fez um movimento violento e então algo incrível aconteceu. Uma luz não vinda da concha, mas do próprio mar, começou a se acumular em torno de Lucas, envolvendo-o como um manto. Ele parecia se transformar, como se não fosse mais apenas o amigo de sua infância, mas um ser luminoso, quase etéreo. Maria! Ele gritou, e ao ouvir sua voz, a angústia se acentuou na multidão. Mas o que ele disse a seguir fez seu coração disparar. Você precisa saber a verdade. A verdade. As palavras ecoaram no ar e Maria se sentiu puxada. Que verdade? Ela gritou, sentindo a necessidade de descobrir o que estava acontecendo. Esse lugar, tudo isso que está acontecendo, não é o que você pensa. Lucas continuou, e agora era como se seu ser estivesse conectado ao mar. A luz ao seu redor se intensificava, e as ondas pareciam reagir à sua presença. Nós somos mais do que apenas amigos. A revelação cortou como uma faca. Maria sentiu a boca seca. O que ele queria dizer? Como isso era possível? Não, ela gritou. Mas algo dentro de si hesitou. Uma lembrança distante surgiu. Momentos em que tinham sonhado juntos, se imaginando como heróis. Era uma conexão que ela apenas começava a entender. Lucas deu um passo em direção a ela, a luz pulsando. Maria, você é a linha temporal mais pura e eu sou a escuridão que você precisa enfrentar. Eu sou a razão pela qual a concha existe. Mas você pode mudar isso. Um sentimento esmagador tomou conta de Maria. Ele estava falando de uma batalha. E o peso da verdade a atingiu com toda a força. O mar não queria apenas engoli-los. Estava chamando para uma luta entre luz e escuridão. Naquele momento, compreendeu que Lucas, o amigo, também faz parte do grande mistério que envolvia sua família. Você é? A pergunta ficou suspensa, e a luz ao redor dele parecia se estender, como se esperasse a resposta. Os rostos na multidão se tornaram confusos e o medo aumentou. Lucas hesitou, um som de dor em sua voz, mas antes que pudesse falar, um gemido do mar reverberou e a escuridão começou a se formar em sua direção. Aquele lugar agora era um campo de batalha. A verdade não é só sobre você, mas sobre quem somos. Lucas finalmente disse. Somos sombra e luz entrelaçadas. Se não parar isso agora, tudo que amamos pode se perder. A última frase ecoou na mente de Maria, e num instante, uma onda de compreensão a invadiu. Tudo o que estaria em risco, o que havia de verdade em suas memórias e o que realmente eram aqueles laços. Uma escolha se apresentava e a tempestade se tornava iminente. Um peso despencou e, no fundo, a verdadeira batalha estava só começando. E antes que ela pudesse reagir, Lucas sucumbiu à luz, e uma onda negra se formou entre eles, separando-a dele. O caos estava prestes a se desferir, e a dúvida consumia. O que realmente viria a seguir? Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A escuridão estava ao seu redor, mas um feixe de luz a puxou. Lucas estava lá, sua forma emanando uma energia que desafiava a tempestade. Ela não podia acreditar que a própria luz se aproximava dele. Maria, ele gritou, e a voz era uma âncora em meio ao caos. Escute. A concha não é apenas um objeto, é um reflexo de quem somos. Precisamos unir nossas forças. Não havia mais tempo para duvidar. Todo o desconforto, toda a verdade que ela não queria aceitar a confrontava. Ela olhou ao redor, as figuras queridas, quase invisíveis, unidas em um mar de incertezas.
Uma força maior a empurrava. Juntos! Ela gritou, estendendo a mão em direção a Lucas. Ele se aproximou, as luzes ao redor deles dançando em harmonia. O vórtice de escuridão começou a desmoronar, revelando correntes que antes pareciam inquebrantáveis. Quando seus dedos finalmente se tocaram, uma explosão de luz os envolveu. Memórias, emoções, risos e lágrimas passaram por elas, como uma onda de clareza. O que antes parecia perdido, agora se reconectava. Maria viu as sombras passando por eles, e cada uma trazia uma face, uma história. Mesmo a mãe, mesmo Ana, todos entrelaçados. Foque, Maria, Lucas disse com urgência. O amor é nossa maior arma. Vamos enfrentar isso juntas. O mar começou a agitar-se, mas a luz deles resistia. O som das ondas se transformou em uma melodia, como uma canção feita de vida. Estamos aqui, Maria gritou, e a multidão ecoou suas palavras. Cada voz, cada história que havia sido silenciada, tinha agora uma chance de ser ouvida. O vórtice se contorceu, como se a própria natureza estivesse decidindo o que fazer. E então, a imagem de Ana apareceu, não como uma sombra, mas como a luz que sempre deveria ter sido, sem raiva, mas com compreensão. Maria, ela disse, sua voz clara como cristal. Eu não podia deixá-la saber, mas sempre estive aqui. As escolhas nos conectaram, e eu sou parte de você. Maria sentiu seu coração queimar. A verdade era dolorosa, mas também libertadora. Era hora de perdoar, de entender que a luz e a escuridão eram apenas facetas do mesmo ser. Sim, Maria gritou, olhando para Ana. Vamos nos unir, toda a dor. Vamos transformá-la em força. O vórtice começou a se desfazer, e cada fio de dor tornou-se um passo. A concha pulsou em suas mãos, e num ato de resistência, Maria a ergueu, e como um feixe de luz irradiando do centro de seu ser, a energia os envolveu. A explosão de cores e emoções tomou conta. O vórtice se desfez, e de repente, tudo quietou. A praia estava calma agora. O mar rolava suavemente e as estrelas começaram a brilhar no céu, como se em uma nova realidade. Maria e Ana se aproximaram, um sorriso formando em seus rostos, finalmente livres. A dor foi substituída por uma expectativa renovadora. Lucas ficou ao lado delas. Sua presença era o sostém que faltava. Estamos juntos novamente, Maria disse, com os olhos brilhando. E à medida que todos os rostos que amavam emergiam dos ecos, um novo capítulo da história sanou as feridas e fechou juntas as lacunas restantes da vida. Mas no fundo, algo ainda a inquietava. Que impacto tinha sua escolha causado naquele mundo agora novo? E o que aconteceria se a concha fosse repartida? As perguntas pairavam no ar, e com um último olhar para a concha que brilhava no chão, Maria sabia que o caminho ainda não havia terminado. Melhor ainda, o mistério estava prestes a começar. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!